Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Não sermos enganados. Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, do versículo 8 ao 15, diz o seguinte, na realidade ao 17, diz assim: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual não era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e os potestades e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Que a gente precisa entender que nós não podemos ser enganados por ensinos, por filosofias, por coisas que não traduzem a vontade de Deus. Qual o querer de Deus para as nossas vidas? Qual o seu sonho? Que nós amadureçamos, que entendamos a obra de Cristo em nosso favor, removendo, nos libertando do domínio do pecado, para que a gente possa viver a sua plena vontade neste mundo, revelando o seu reino, andando como Cristo, chegando à maturidade e expressando na plenitude do nosso ser a vontade de Deus, revelando Cristo ao mundo. Pois quando revelamos Cristo, o nosso Senhor, nós revelamos o Pai e manifestamos a sua vontade ao mundo. Deus nos chama para sermos como Cristo, para revelarmos o seu reino e manifestarmos a sua glória a todas as pessoas. Não se trata de rituais, não se trata de guardar dias, não se trata de comer ou não comer determinadas coisas. Pode fazer isso sem problema nenhum, sem crise, pode fazer. Mas fazer estas coisas não quer dizer que nós seremos salvos por fazermos ou deixaremos de fazer. Podemos fazer ou não, mas o que nós não podemos deixar de fazer é revelarmos Cristo ao mundo. Precisamos ser expressão dele e nós fomos feitos à imagem de Cristo para revelarmos ele ao mundo. Recebemos da mente de Cristo, fomos habilitados, fomos capacitados, temos a natureza de Deus para revelarmos o nosso Deus ao mundo. É disto que se trata viver o reino de Deus. Por isso, não podemos nos deixar ser enganados por ensinos que não nos levam a isso, mas que focam única e exclusivamente em rituais, em dogmas, em guardar procedimentos que são coisas de homens e que não têm nada a ver com o reino de Deus. Precisamos entender
que o verdadeiro culto que praticamos a Deus está, como Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, em sermos oferta, em ofertarmos os nossos membros à prática da justiça. Pois quando oferecemos os nossos membros, na realidade estamos agindo como Cristo, fazendo oferta de nossas vidas em favor das pessoas. Esse é o culto que agrada a Deus. Mas para fazermos isso, precisamos entender que temos que imitar Cristo em todas as coisas, sermos seus discípulos, ou seja, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o seu modelo. É isto que devemos fazer. Por isso, não podemos nos deixar ser enganados por ensinos que não têm nada a ver com a vontade e nem com o querer de Deus para nós. Que a gente entenda, compreenda e que possamos fazer de nossa vida essa oferta e não nos preocuparmos com o guardar de dias, com o tipo de coisa que devemos ou não podemos vestir, com guardar regras de homens. Que a gente entenda, compreenda e que possamos ser essa oferta, como Cristo foi em favor do mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.